O Rafa, e uma coisa que eu sempre presenciei também, o teu mercado é extremamente tradicional. Né? O que você faz, do ponto de vista de negócios, não é nada de diferente. É projeto elétrico, projeto de ar-condicionado. Isso aí existe, ó, trocentos anos. Mesmo que antes era na prancheta, depois foi pro CAD e está indo pro BIM. Sim. A pergunta que eu quero fazer e que é legal, e esse é um insight para muita gente. O primeiro insight que eu acho que a gente tem que colocar na prancheta aí é o insight de que você falou e que foi extremamente importante, de que, pô, conforme você cresce, os seus desafios vão crescendo junto com você. E então não vai achando que sempre... eu sou pequeno, não tenho dinheiro, por isso que eu sofro. Eu tinha essa visão. Não, é porque eu não tenho grana. Quando tiver grana, vai ser fácil. Quando tiver grana para pagar gente boa, vai ser fácil. Cara, nunca é fácil. Quando eu não tinha grana, se eu tinha que contratar gente de salário mínimo, era difícil. Hoje que eu tenho engenheiro ganhando 10 pau, continua sendo difícil, bicho. Sempre... Mas é outra dificuldade. É outra dificuldade. E as dificuldades vão aumentando. Então, sempre vai ser difícil. Acostume-se com isso. Não existe caminho fácil. Não existe caminho fácil. E que o empreendedorismo não é fácil também, que a gente precisa desdobrar a parte e reaprendendo, desaprendendo e aprendendo algumas coisas que você teve de conhecimento na sua vida, como educação financeira que a gente falou. Mas, olhando o teu negócio tradicional, um negócio concorrido, tá? Muito concorrente, muita gente fazendo, um mercado muito grande, com muita gente, concorrido, saturado. Porque tem um monte de concorrente seu falando, esse mercado não dá mais, já foi a época de projeto, já foi a época de ganhar dinheiro. Como falam de quase todo o mercado saturado. E eu vejo o mercado saturado como oportunidade, porque se o mercado é saturado, o bolo é gigantesco. Você pegar uma fatia pequenininha, você já abraça. E eu vejo que o diferencial da NBR sempre foi essa visão e esse seu cuidado, essa sua quase chatice no ponto de vista positivo, de tomar cuidado com os detalhes, sabe? Você sempre foi muito detalhista, desde da cor do logo, a decoração do escritório, ao jeito que a proposta vai ser enviada, ao site. Você sempre foi um cara muito detalhista no posicionamento da entrega, a embalagem da entrega. Isso. E isso trouxe um posicionamento gigantesco, porque hoje o teu posicionamento representa realmente quem você é. Mas lá atrás, bicho, quando você estava naquela salinha em Interlagos que eu conheci, você já tinha um posicionamento semelhante e não era a realidade, mas você já vivia aquilo, você já estava enxergando para onde você queria ir e as pessoas compravam aquela qualidade que você pequenininho se posicionava. Então, eu só estou quebrando aqui que não é porque ele é grande que ele está com esse posicionamento, é porque ele sempre teve. Como inovar, bicho, em mercados tradicionais, cara? Eu já falei isso em outras ocasiões aí, mas essa é a questão, essa é uma pergunta que parece difícil, né? Porque não é muito óbvia, mas assim, na verdade, o que acontece? O mercado da construção civil é um mercado tradicional, o mercado de medicina é tradicional, advogado é tradicional. E aí você fala assim, sou obrigado a fazer da mesma forma. E da mesma forma, ela atende até um certo momento, depois passa a não atender mais, né? Vira commodity, né? E assim, no meu mercado, é óbvio, eu não vou me comparar com Camargo Correia, Odebrecht, nem quero, né? Sim. Mas assim, de um modo geral, no meu mercado assim, de projetos, na época, era comum que os projetistas, por exemplo, fossem autônomos, eram escritórios às vezes pequenos, muito familiar, escritórios em casa, né? Alugavam sobrado e faziam um escritório com meia dúzia de gente lá, sem padrão, né? Então tem os escritórios maiores, por exemplo, que às vezes tinha 10, 20 pessoas lá, tinha 10, 20 tipos de projetos diferentes, porque cada um fazia no seu padrão, pegava o cara na rua, você sabe fazer projeto, então faz aqui. Bora, senta aí e faz. O cara fazia da forma como ele... Então não tinha um padrão da empresa. E assim, aí tem um outro ponto que é meu. Eu não gosto de fazer nada mal feito, né? Então tudo que eu me proponho a fazer, eu faço o melhor de mim. Sim. Então assim, para fazer mal feito e passar vergonha, eu prefiro não fazer. É isso aí. Tem um ditado lá que fala melhor fazer mal... Feito o que é perfeito. Exato. Eu erro um pouco aí, né? Então, não que seja perfeito, mas eu gasto muito tempo para que fique o melhor possível. Mas você executa também. Tem gente, esse ditado é para aquelas pessoas que, em busca da perfeição, não executam. Você consegue... eu executo. Você executa. Você é um cara de ação. E assim, tem uma das coisas que eu acredito e eu comprovei, de que muitas das vezes a imagem
vale muito mais do que o posicionamento. O posicionamento vale muito, cara. Vale então, muito. assim, a imagem é o que vem. Você sempre teve essa visão, né, cara? Sempre tive. Até antes de ter a empresa. Da onde isso aí? É porque eu acho que eu compro muito a imagem. Sim, então você tinha essa visão de consumidor primeiro. De, que, de uma certa forma, sim. Eu compro muito. E com uma visão empreendedora, automaticamente você já foi entendendo. Eu posso estar errado em algumas situações, né? Sim. Por exemplo, você julga, né? Alguma coisa pela capa, pela aparência, não necessariamente assim. Mas você acaba tendo uma primeira impressão quando você vê, quando você avalia alguma coisa. Eu sou muito visual. Então... quando você via alguma coisa que não correspondia à expectativa, que fala, não é possível que essa pessoa faça isso ou que esse lugar seja assim, entendeu? Você vai às vezes num restaurante que é muito bonito, você espera vir uma excelente comida. Exato, é isso. Não é? E aí você aumenta a chance de... a comida. Você aumenta a chance de se frustrar. Sim. Né? Porque você já setou lá em cima. Exato. Né? Mas ele vendeu no primeiro momento porque ele é convidativo. Exato. Não é? Agora, o restaurante Fundo de Quintal, tem alguns aqui que a gente conhece e é muito bom e é muito antigo, que se você não conhece, você não entra. Exato. Mas a comida é uma delícia. Mas a comida é maravilhosa. Né? Então, assim, os dois vão ter muitos clientes. Né? Agora eu falei, imagina se você tem um restaurante bonito e traz o cozinheiro do restaurante feio. Exato. E que faz uma boa comida. Entendeu? Então, assim, eu penso um pouco assim, sabe? Então, no primeiro momento, quando você vai numa cidade que você não conhece nada, está no meio do nada, e você olha para os lugares e fala, onde que eu vou comer aqui? Você vê um McDonald's, não que seja uma referência boa, mas pelo menos é um padrão conhecido. Entendeu? E você acaba indo lá e às vezes está perdendo outras oportunidades ali, né? Então, eu penso sempre assim. Quando eu comecei a fazer os projetos, era comum as entregas serem impressas. Né? Então, a gente fazia os projetos, plotava o projeto naquelas folhas gigantes, dobrava, e a gente fazia uma pasta. Né? Então, nossa, antigo isso aí. Exato. E na época, o que o pessoal fazia? Eles mandavam na gráfica, plotava, vinha naquele saquinho e entregava para o cliente. E eu colocava na pasta, eu fazia um fichário personalizado, né, com o logo da empresa. O cara recebia isso e falava, colocava QR Code. Então, o carimbo do projeto já foi diferenciado na época. Porque o carimbo os carimbos são ridículos. Né? Muito simples, né? Porque não é o foco é o projeto. Né? Então, a nossa folha, ela tem a borda da cor da empresa, ela tem um ícone no cantinho superior esquerdo. São detalhes. Aqueles frufruzinhos, mas que assim... Faz diferença. Faz diferença. Para mim, faz diferença. Não, faz diferença. Eu falo isso que é o seguinte, eu sempre falo isso para as pessoas. Você tem que ser perfeccionista. Por mais que você não... Quando eu falo perfeccionista, no sentido de buscar a excelência, né? Não, porque tem dois tipos de pessoas que vão receber o seu trabalho. As pessoas desleixadas, e ela nem vai reparar no que você fez de bom, e simplesmente vai estar bom. E as pessoas excelentes, que vão reparar se você fez bem, e quando verem esses detalhes, ela vai falar, esse cara é bom, essa empresa é boa. Se você faz desleixado, você vai atender 50% da população que são os desleixados. Se você fizer bem feito, você vai atender 100% da população, que são os desleixados que não vão reparar, e os excelentes que vão reparar. Então, cara, faça excelente. E mais do que isso, você faz para o seu cliente, mas no meu caso, eu entendo que eu estou fazendo para mim. Exato. Porque eu não me sinto bem em fazer qualquer coisa... De qualquer jeito. De qualquer jeito. É isso. Entendeu? Porque fica uma impressão de que... nossa, eu paguei esse valor e é isso que você me entrega. Entendeu? Então, o ideal é sempre você conseguir entregar mais do que o cliente espera de você. É isso. Né? Eu acho que esse é o segredo do negócio. Você sempre entregar mais do que o cliente espera. Né? É comum também nesse mercado, você está falando de mercado tradicional, né? O mercado tradicional cobra aditivo de tudo. A gente procura sempre que puder absorver, a gente absorve. Então, se eu já considerei X horas e eu usei menos horas, qual é o problema de eu absorver? Eu não preciso cobrar aditivo. Olha que legal. Não é? Então, assim, você acha que o cliente não prefere? Lógico. Entendeu? Vira um diferencial. Ele já sabe que eu ia cobrar um aditivo. Eu falo, cara, não precisa se preocupar, eu vou absorver para você que eu tenho horas aqui. Entendeu? Então, assim, não é só assim, né? Uma troca sim. literal. Se o cara também não valoriza isso, vai se ferrar. Mas quando você vê que é uma relação de parceria,
Outra coisa no mercado tradicional, como você disse, da engenharia, antigamente era na prancheta. Meu pai foi projetista de prancheta, não é? E aí, queira ou não, o mundo muda, né? Aí depois passou para o AutoCAD, foi evoluindo. Hoje é em BIM. Hoje nós estamos com óculos 3D, né? De realidade virtual. Bacana. Você vê o projeto por dentro. O BIM é tudo, cara. A gente fez o projeto da Pinacoteca todo em BIM. Nossa, todo em BIM. Acelera demais. Entendeu? Então, assim, você querendo ou não, você precisa se adaptar. Né? Então, e muita empresa ainda nem sabe o que é BIM, né, cara? Maluco isso, né? Se não tá fora do mercado, vai ficar. Vai ficar.